Nós vamos falar agora sobre mudanças no benefício por incapacidade do INSS depois da reforma. Deixa eu explicar uma coisa. Isso aqui já foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados e agora foi jogado para o Senado. O Senado, por sua vez, disse que não vai modificar o texto que foi entregue pela Câmara. Então, portanto, essas mudanças, depois da aprovação, já passarão a valer, tá? O Senado vai apenas aprovar e as mudanças que eles quiserem colocar vão ser feitas por uma proposta de emenda constitucional, uma PEC paralela. Uma das principais mudanças vai ser a colocação aí, vão ser inseridos estados e municípios para que todos tenhamos a mesma previdência no governo, no município, no estado. É isso que o Senado pretende, algumas alterações. Mais sobre os benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ou seja, benefícios que tenham 13º, já foi decidido e eu trago hoje para vocês em primeira mão como vai ficar o cálculo e valores desses benefícios, assim como conseguir esses benefícios, qual é a ordem correta, tá? Então, benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, são benefícios que têm 13º salário para pessoas que pagam o INSS, fazem o recolhimento mensal, estão dentro da carência do período que permite o direito, ou para as pessoas que trabalham com carteira assinada e também estão ali dentro do período de carência. Quem está desempregado aí fora do período de carência, mais de um ano, ou dependendo do período aí, já não tem mais direito, mas isso aí é um assunto para outro vídeo. Por favor, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui para me ajudar, para que eu possa continuar estudando e continuar, é claro, compartilhando essas notícias e informações que eu leio diariamente com vocês. Se você quer ajudar outras pessoas, compartilhe essas informações que eu trago nesse canal pelo WhatsApp ou Facebook, para que as outras pessoas tenham acesso a essas informações de grande importância. Meu muito obrigado a vocês que deixam os comentários aqui diariamente. Aquilo que eu não souber, eu vou tentar estudar e responder para vocês através dos vídeos. Eu leio os comentários, muito carinho mesmo pelo incentivo, pela presença e agradecimento de vocês. Eu que agradeço a vocês que me fazem companhia aqui diariamente. Muito obrigado mesmo, forte abraço a todos. Você que está só de passagem, muito obrigado. As mudanças nesses benefícios por incapacidade do INSS depois da reforma. A aposentadoria por invalidez, benefício pago pelo INSS. Aos segurados incapacitados para o trabalho, ficará bem menor a partir das novas regras previstas nessa reforma da Previdência. É isso mesmo, o valor do benefício vai ser melhor. Essa fonte dessa informação que eu trago agora é do jornal Agora. É isso mesmo, a fonte é do jornal Agora. Então, uma fonte segura e confiável. O benefício vai mudar de nome e vai passar a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente. Então, a primeira significativa mudança da aposentadoria por invalidez, a partir de agora, vai se chamar aposentadoria por incapacidade permanente. Outra mudança é no cálculo. Para você ter uma ideia, hoje é feita uma média aí de 100% dos salários. Também vai mudar essa média aí. A primeira redução vai ocorrer na média salarial, que será calculado sobre todas as remunerações do segurado, todas as remunerações do segurado. Como que ela é feita hoje, antes da mudança? Atualmente, há um descarte de 20% dos menores valores recebidos aí durante todo o período que a pessoa trabalhou. Só 80% dos valores entram nesse cálculo. O que é melhor, que vão pegar 80% dos maiores valores, né? Depois que o INSS passar aí e for aprovada a reforma da Previdência, eles vão considerar apenas 60% sobre a média aí para quem pagou até 20 anos de contribuição. Eu vou explicar como que é isso. O benefício só será maior se o segurado tiver mais de 20 anos de contribuição. Mas como funciona? A cada um ano extra, além dos 20 anos, vai subir 2%, tendo ali
40 anos, né? Que é o que eles exigem para ter 100%. No mês de abril de 2019, segundo o Boletim Estatístico de Previdência Social, 28.290 aposentadorias por invalidez foram concedidas pelo INSS, das quais 16.534 para homens, ou seja, 58,44%, quase 60% aí só de homens com aposentadoria por invalidez, deixando 40%, aí, pouco menos de 40% para as mulheres, né? O boletim não detalha o tempo de contribuição que essas pessoas tiveram quando elas começaram a receber o benefício. Quer dizer, às vezes a pessoa trabalhou pouquíssimo tempo, 1 ano ou 2, e ela já vai receber o benefício pela vida inteira, talvez, né? Até então, isso não era relevante aí para uma aposentadoria por incapacidade. Com a reforma da Previdência, isso vai passar a ser relevante, vai ser de importância. Então, portanto, a grande mudança no cálculo é que a partir de agora, os benefícios por incapacidade permanente, que era a antiga aposentadoria por invalidez, eles vão pegar todo o cálculo desde 1994 até quando a pessoa ficou doente, vão fazer a média salarial e você vai receber 60% se você tiver até 20 anos de contribuição ou menos. Se você tiver 1 ano ou 2 anos ou 15 anos ou 18 anos, você vai receber 60% sempre, tá? Para quem tem até 20 anos de contribuição. Só vai aumentar essa porcentagem para quem tem o que passar aí, para cada ano que passar desses 20 anos. Por exemplo, se a pessoa tiver 21 anos de contribuição, vão ser 62, 22 anos de contribuição, vão ser 64 e assim por diante. A cada ano vai aumentar 2%, né, sobre o valor ali recebido. Antes era melhor, porque eles descontavam ali desses 100%, eles primeiro descontavam 20% dos menores salários, então garantiria um salário maior para você, né? Então vamos lá. A reforma, então, vai passar a ser com valor menor para aposentadorias por invalidez. A aposentadoria por invalidez é um benefício para quem está permanente ali, não vai poder mais trabalhar. Agora, e o auxílio-doença? O auxílio-doença, ele é temporário, apenas para o tempo que você vai cuidar da sua saúde. Ele depois pode até se transformar em uma aposentadoria por invalidez, né? Um benefício por incapacidade permanente. Vamos falar como fica o auxílio-doença com a mudança aí da proposta de reforma da Previdência. O auxílio-doença, ele muda menos, mas também vão ficar diferentes quando as novas regras entrarem em vigor, tá? Quando for aprovado ali pelo Senado. A proposta de emenda da Constituição na reforma não altera regras de cálculo, porém, segundo a Secretaria da Previdência e Ministério da Economia, a média usada como base para o benefício, portanto, vai passar a 100% das contribuições, como eu havia dito antes, e não mais 80%, retirando 20% das menores, né? O cálculo do auxílio-doença é previsto na lei e segue igual. Na votação será retomada em agosto pelo Senado, né, que eles têm uma previsão de até setembro estar concluindo os trabalhos. A reforma da Previdência foi aprovada, então, portanto, em primeiro turno pelos deputados, pela Câmara dos Deputados. A próxima etapa prevê uma passagem pela comissão especial que analisou a proposta do governo e depois uma votação em segundo turno no plenário da Casa. Só será iniciada, então, portanto, em agosto, depois que eles retornarem do período de recesso, umas pequenas férias, após o recesso, então, dos parlamentares. A proposta de emenda constitucional ainda será analisada pelo Senado. Agora, o que em primeiro turno aí foi encerrado, já foi aprovado, as novas mudanças do texto só podem retirar trechos de medidas, entendeu? Eles não pretendem alterar o texto, apenas alguns trechos é que serão modificados. A mudança vai ser muito pequena. Então, nós estamos falando aqui da Previdência e da proteção do trabalhador.
As dúvidas são quando começam a valer essas novas regras de previdência que afetarão também aí os benefícios por incapacidade, né? Sobre a aposentadoria por invalidez, o que vai mudar, o nome, o cálculo, como eu citei, e do auxílio-doença, que não faz parte aí dessa emenda da reforma que já foi aprovada, né? Agora o Senado só vai mudar pequenos trechos. Então, como é hoje, como ficará as mudanças do INSS, é o que eu trago nesse texto, só para a gente frisar aqui, para a gente poder entender, para eu poder encerrar, o que é uma aposentadoria por invalidez. É um benefício quando é concedido à pessoa, né, quando a perícia médica considera que o segurado está incapacitado para qualquer atividade e não conseguirá se recuperar, não tem mais condições de exercer a atividade. Em geral, é concedido primeiro aí o auxílio-doença, né? Então, primeiro você vai fazer o pedido de auxílio-doença, ele é concedido o auxílio-doença, que depois pode ser transformado em aposentadoria. Como fica? O benefício passa a ser chamado aposentadoria por incapacidade permanente, tá? A mudança mais importante é o cálculo desse tipo de aposentadoria. Por definição, aqui estão portanto do valor, quanto à reforma que entra em vigor, a média salarial, o INSS passa a fazer uma média com 100% dos salários, é isso mesmo. Ou seja, 100% dos salários, aqueles 20% dos menores salários não vão ser mais descontados. Sobre o benefício, o valor da aposentadoria permanente aí por incapacidade começará com 60% dessa média, apenas 60%. Haverá um acréscimo de 2% para cada ano extra que ultrapassar aí os 20 anos mínimos. Quem tiver menos de 20 anos de contribuição ficará apenas com 60% da média. Agora acho que já deu para a gente entender, legal. Outros efeitos da redução do benefício por incapacidade permanente. A reforma manterá aí o valor da aposentadoria por incapacidade como referência da pensão por morte. Quando o segurado que morreu ainda não é aposentado, o valor deixado aí à viúva é igual ao benefício que ele teria direito se recebesse uma aposentadoria por invalidez. Hoje, quando isso acontece, a viúva recebe o benefício igual à média salarial do marido. A reforma, esse valor aí vai ser reduzido para 60%. Então, portanto, apenas 60% vai ser a pensão por morte da pessoa que recebia, que vai ter direito à aposentadoria por invalidez. O que muda aí no auxílio-doença? Vamos entender aqui. Nós falamos sobre a aposentadoria por invalidez, que ela é permanente. O benefício concedido aos segurados incapacitados de trabalhar temporariamente, apenas para o período de tratamento, que é a aposentadoria, que pode ser transformado em aposentadoria por invalidez, mas nós estamos falando então do benefício de auxílio-doença. Então, o benefício concedido aos segurados que estão incapacitados, não podem trabalhar temporariamente, apenas no período que estão fazendo tratamento. Na prática, os segurados não perdem o auxílio aí no INSS. Eles agendam uma perícia e o médico define se ele vai ter direito ou não. Então, na prática, os segurados não pedem um auxílio-doença, né? Eu quero um auxílio-doença, eu vou lá e peço esse auxílio-doença. Primeiro eles vão passar por você agenda o auxílio-doença, você passa por uma perícia e quem define se você tem direito ao benefício de auxílio-doença, esse benefício temporário, é o médico, é a perícia médica que te dará o direito. Vamos falar sobre a definição do valor no auxílio-doença. O INSS vai fazer 2 médias no auxílio-doença. Com a reforma, será usada uma média de todas as contribuições desde julho de 1994. Então, com a reforma, uma média aí 100% de todas as contribuições desde julho de 1994. Já tudo em reais, né? A média dos salários aí nos 12 meses anteriores ao benefício, o auxílio-doença será de 91% menor valor aí entre as 2 médias. Então, portanto, o auxílio-doença será
de 91% do valor entre as duas médias, diferente ali da aposentadoria por invalidez, que é só 60%, o auxílio-doença, que é temporário, paga 91% das duas médias, dos 12 últimos salários, e também de 100% aí de todos os salários, desde julho de 1994 até atualmente. Então é feita uma média 91% do valor. Mudanças aí, o fato de o auxílio-doença não estar presente na proposta de emenda da Constituição não chega a ser uma boa notícia. As regras para o benefício não estão na Constituição, e isso, qualquer modificação pode ser feita aí por alteração de lei, que é mais fácil, né? Então na Constituição não tem nada que segure, pode ser modificado no valor. No entendimento na Constituição, além do nome, esses benefícios têm novo enquadramento. Então, além de mudança do nome ali da aposentadoria por invalidez, eles têm um novo enquadramento, uma nova forma de aplicação. O tipo de proteção hoje é previsto em caso de doença ou invalidez. Então, portanto, é prevista a proteção para o segurado trabalhador em caso de doença ou invalidez. A reforma estabelece proteção em caso de incapacidade para o trabalho. Veja bem a mudança. Acho que você pegou. Hoje é prevista uma proteção para o segurado em caso de doença ou invalidez. Agora a forma mudou. Na reforma estabelece uma proteção em caso de incapacidade para o trabalho e não mais da doença. Então não adianta você insistir que tem problemas de saúde, apenas se esses problemas são ou não incapacitantes para o trabalho. O primeiro erro, quando as pessoas trazem muitas doenças para as perícias, sejam perícias da justiça ou perícias administrativas dentro do INSS, é levar um grande número de doenças. Eles não veem mais pelas doenças, mas sim pela incapacidade. Espero que tenha deixado bem claro. Então, portanto, a nova visão do INSS não é mais visto pelas doenças ou invalidez, mas sim pela incapacidade para o trabalho. Depois nós vamos falar mais sobre esse assunto. A exceção à regra aí é a aposentadoria por incapacidade permanente, que será de 100% na média salarial, quando tiver sido aí por acidente de trabalho, a doença profissional, né, uma doença causada pelo trabalho. Então, a única exceção a essa regra de mudanças aí é a aposentadoria por invalidez, por incapacidade, permanente, que vai ser 100% da média salarial quando tiver sido causado, portanto, um acidente do trabalho, uma doença profissional, uma doença do trabalho. Gente, resumindo, vou dizer aqui para vocês, o que mudou foi o cálculo, né? A aposentadoria por incapacidade permanente vai pagar 60% da média dos 100% dos seus salários aí desde 1994. Julho de 1994 já eram em reais os salários, né? A partir do momento de reais ali, eles fazem uma média salarial, 100% de tudo que você recebeu sua vida inteira, que você pagou para o INSS. Aposentadoria, 60% é o que você vai receber para quem tem até 20 anos ou menos de 20 anos de contribuição, aumentando 2% a cada ano, até chegar a 100% aí no caso. O auxílio-doença, média dos 100% e também dos salários, desde julho de 1994, só que paga 91%, porque ele é temporário, né? Apenas aquele período de tratamento. Lembrando que o auxílio-doença, quem vai dar o auxílio-doença é o primeiro caminho, é a perícia médica, e essa perícia médica, se for constatado que a doença que a incapacidade é permanente, pode se transformar em aposentadoria por invalidez. Aí cai o valor para 60%, para quem tem até 20 anos de contribuição, aumentando 2% a cada ano a mais de contribuição. Estou falando de benefícios que têm 13º, tá? São benefícios para pessoas que pagam o INSS ou que são registradas ou estão na carência aí, deixaram de pagar o INSS há menos de um ano ou estão sem registro há menos de um ano, ainda têm direito ao INSS. Gente, é muita coisa, eu espero ter esclarecido, mas o principal ponto agora, que você já vai deixar o like aqui no vídeo e vai compartilhar, a maior importância disso tudo
é a nova visão, o novo entendimento na Constituição. Além do novo nome, esses benefícios têm um novo enquadramento, um novo direcionamento. O tipo de proteção hoje é em caso de doença ou invalidez. A reforma vai estabelecer uma proteção em caso de incapacidade para o trabalho. Então, portanto, não leve aquele monte de doenças para a perícia. Leve apenas a doença incapacitante que impede você de trabalhar. Espero ter ajudado vocês com essa informação que eu estudei e trouxe, mostrando que os cálculos vão sim diminuir o valor dos benefícios de aposentadoria aí por incapacidade para o trabalho. Muito obrigado pela sua presença. Deixa uma sugestão aqui no canal para eu estar fazendo um vídeo. Deixa uma dúvida que eu vou fazer um vídeo para tentar ajudar vocês. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.